Hoje vamos falar então com a doutora Raquel Eichenberg, nutricionista, pós-graduada em várias universidades, as mais importantes no mundo de nutrição. Então aqui, ó, a doutora Raquel, ela não só é nutricionista, está dentro do coração dela, é um talento maravilhoso que ela compartilha para salvar vidas. E também coach em nutrição, mestranda pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada na GANEP. E você sabe que, doutora, eu fui pesquisar essas instituições, porque eu tenho certeza que são de peso. E aí eu estava vendo a GANEP, a instituição de ensino que nasceu com a missão de revolucionar a terapia nutricional do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Também pós-graduada na VP Nutrição Funcional, que há mais de 20 anos é a maior instituição de nutrição do mundo. Então, só podia, viu, doutora Raquel? Por isso que eu não perco uma palestra sua. Então, ó, ocupou a cadeira no curso de modulação intestinal em Brasília, foi ministrador em workshop em Londres, Inglaterra, e o maior de todos, a maior das pós-graduações. Obrigada. É uma filha amada do Pai Celestial que ama ajudar pessoas. Bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Então, fala pra gente esse conteúdo lindo que você conscientiza seus pacientes da importante conexão do intestino com o cérebro. Vamos tentar entender isso de uma forma mais simples, bem simples. Sim. Vou tentar ser bem didática. A gente come, por exemplo, uma banana, tá? Então, banana a gente sabe que tem triptofano, um aminoácido chamado triptofano na banana. Comi a banana. Essa banana vai ser degradada, né, em partículas muito pequenas para que ela consiga passar por esse intestino e consiga nutrir todo o sistema. Mas assim, se eu penso que houve uma transformação e agora eu tenho triptofano, poxa, mas triptofano, ele é um precursor de um neurotransmissor, por exemplo, chamado serotonina. Poxa, que legal! A serotonina, ela faz várias funções no meu sistema. Quem pensa só na questão da depressão, ixi, tem muitas funções que a serotonina executa no meu sistema. Então, vamos lá. Eu tenho minha barreira intestinal, eu tenho o aminoácido triptofano e eu tenho que fazer uma transformação desse aminoácido em 5-HTP, por exemplo. Quem é que faz essa conversão? Bactérias intestinais e as células enterocromafins, que ficam ali no intestino. Mas aí eu penso, poxa, mas a serotonina do intestino vai repercutir no meu cérebro? Não. A serotonina intestinal que é produzida, ela vai ser utilizada para funções intestinais, como, por exemplo, motilidade intestinal, ok? Mas 5% do 5-HTP que é produzido no intestino, ele vai repercutir lá nos núcleos de RAF, lá no meu cérebro, e ali vai ser produzida a serotonina e outros neurotransmissores. Certo. Pode falar, irmã. Não, estou entendendo. Pode continuar. E se eu pensar, por exemplo, nessa gordura que é produzida, se eu pensar, por exemplo, no butirato, o butirato executa várias funções de até limpeza, acionamento da limpeza no nosso cérebro por conta de ativação das micróglias no cérebro. Uau. Então, assim, se você é uma coisa assim simplesmente fantástica. E assim, às vezes, o que eu fico pensando é que as pessoas falam assim, nossa, mas eu preciso de deixar de comer um monte de coisa, eu preciso parar de fazer um monte de coisa. Não, esse não é o pensamento. O pensamento é,
eu preciso me dar oportunidade para experimentar novas coisas. Esse é o pensamento, né? É que nem eu falo, né? Eu fiz 2 workshops agora, faz uma semana. Vou fazer outro sábado agora. E eu sempre falo para as pessoas assim, são muitas receitas que eu passo para os meus pacientes, são muitas receitas que eu passo quando eu ministro aulas, palestras. Você não precisa gostar de tudo. Você precisa se dar a oportunidade de experimentar. Porque você experimenta, você já quebra um preconceito. Ah, o que é muito saudável é ruim. Verdade. Então, é esse preconceito que precisa ser trabalhado. E Doutora, você também, sabe, fala, irmã, pode falar. Você e sabe também, que hum, é, o que eu gosto nas suas palestras é que você, além de indicar os alimentos importantes, que podem até se substituir o chocolate da prateleira que a gente come, o açúcar, né, o leite, para o leite de castanha, você, com o maior amor, leva e coloca o avental e produz ali ao vivo e prova para as pessoas o quanto é gostoso comer essas coisas saudáveis. é, Então, assim, aquele bolo de cacau, coisas que você faz com açúcar de coco, né, e pasta de castanha, inesquecível. Então, é muito gostoso e a gente sente o seu amor, além de transmitir o conteúdo, você traz toda a comida, se preocupa em produzir na hora para ensinar. Então, isso realmente é muito rico e prova para a gente se permitir degustar e provar. E é isso que você falou, conhecer, oportunidade, se dar a oportunidade de conhecer essas coisas sem esse preconceito de que não tem gosto, é ruim, não é saboroso, né? então, você vê, nessa aula que eu vou ministrar agora no sábado, eu vou levar, por exemplo, várias receitas de Natal. Então, lá tem as receitas básicas que as pessoas gostam, mas com pequenas modificações, né? Por exemplo, quando você fala, por exemplo, na questão do glúten, que é um assunto extremamente polêmico, então, assim, existe um pesquisador da Universidade de Harvard, que é o Dr. Alessio Fasano, que ele fez pesquisas e ele verificou que, de fato, essa junção de gliadina e glutenina que forma o glúten, elas causam permeabilidade intestinal em qualquer pessoa. Sério? Sim. Então, assim, não vou nunca mais comer. Bom, você tem várias opções. Você tem, por exemplo, o pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural, ele é um pão que ele tem uma longa fermentação, então você tem ação ali de bactérias que estão degradando, né, essa molécula proteica de difícil digestão. Então, quando você vai comer, ele tem mais vitaminas, ele tem mais minerais e ele é mais digerível, né? Então, assim, tem essa questão. E você também não precisa comer todo dia. Por exemplo, você pode fazer uma panqueca saudável no café da manhã. Você pode fazer um waffle super saudável, delicioso, usar um trigo sarraceno. O trigo sarraceno é muito interessante lembrar que ele não tem glúten, tá? Ele, na verdade, ele não é um trigo, né? E ele é riquíssimo em vários nutrientes. Por exemplo, eu peguei uma pesquisa que foi feita no Embrapa e eles compararam o trigo sarraceno à proteína do ovo e do leite, Uau! né? E assim, é muito legal você fazer comidas com ele, porque ele tem uma liga boa, então você consegue fazer até pãozinho de tipo chapate, tipo pão sírio, né?
Então, assim, você tem uma quantidade muito grande de alimentos legais, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é riquíssimo, a gente tem tudo, Sim. né? Mas, infelizmente, as pessoas, elas têm uma alimentação que é baseada na mesmice. Agora, falando sobre microbiota intestinal, que é a população de bactérias que a gente tem, fungos, dos bichinhos todos que a gente tem aí, principalmente no intestino grosso, porque, obviamente, no intestino delgado eu não posso ter um monte de bactérias, porque ali eu vou terminar a digestão e vou estar absorvendo comida. Mas, assim, se eu for pensar em termos de microbiota, de composição de microbiota, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho uma população como se fosse a população do Brasil, em termos de bichinhos que eu tenho ali. Sim. Eles não comem a mesma coisa, né? Eles têm uma alimentação muito diversificada, mas eu insisto em todos os dias comer as mesmas coisas. Sim. Então, como que eu vou alimentar toda essa galera de bichinhos que eu tenho? Não vou alimentar. E aí eu acabo tendo um problema que se chama o quê? Desbiose, que é o desequilíbrio, né? Entre as bactérias, vamos dizer assim, boas e as bactérias não tão boas, né? Sim. Que são as bactérias que elas causam uma série de problemas se elas estiverem em crescimento exacerbado no meu intestino, né? Então, por exemplo, eu tenho tipos de desbiose, né? Eu posso ter uma desbiose por baixa diversidade, por exemplo, né? E a desbiose é um desequilíbrio entre essas populações de bactérias que ficam ali, né? Eu posso também ter uma desbiose fúngica, né? Por altíssimo crescimento de fungos no meu intestino. Olha. E esse processo de desbiose, ele gera um circuito, né? Uma cascata de efeitos sistêmicos, né? Então, assim, eu posso ter uma desbiose e aí eu tenho o rompimento dessa barreira. Então, essa barreira seria como esses dedinhos da mão, elas ficam assim, ó, né? Então, eles ficam todos ali, eles abrem quando vai entrar aquilo que eles selecionaram que pode entrar, porque o intestino ele faz uma seleção independente do cérebro, do que vai entrar ou não, se ele está completamente intacto, saudável, e aí ele fecha quando não é para entrar mais. Acontece que quando eu tenho uma desbiose, todas essas substâncias que essas bactérias produzem, né? Então ali, se eu for pensar, de uma forma muito simplória, eu tenho ali o meu sistema imunológico 80%, né? Então eu tenho o tecido linfóide que está distribuído. Então eu tenho bastante ali próximo da válvula helicecal, que é o finalzinho do intestino delgado. Ali eu tenho uma válvula que tem que segurar esse montão de bactéria no meu intestino grosso. Então ali pertinho eu tenho o tecido linfóide, produz imunoglobulinas, do quê? Do meu sistema imunológico. Mas se eu for pensar em intestino grosso, eu tenho o tecido linfóide todinho distribuído ali, que está produzindo também imunoglobulinas. Então, quando eu tenho rompimento dessa barreira, eu tenho o quê? O que a gente chama de leaky gut. É o quê? Extravasamento de substâncias caindo constantemente na corrente sanguínea, tá? Então, eu vou ter um processo de inflamação de baixo grau constante, né? Fadigando o meu sistema, tá? Então, assim, pode falar, Ana. Eu vou aqui indicar para as pessoas o seu Instagram, que é doutora.raquel, onde a doutora Raquel posta sempre receitas deliciosas. Agora mesmo estou vendo aqui panqueca proteica com sarraceno, em cima brigadeiro de whey, que só de olhar dá vontade de comer. E como pode ser delicioso, comer saudável. E você... Então, a Elma aqui estava perguntando se tinha algum livro.
nas palestras da doutora Raquel, ela distribui lá as receitinhas dela por escrito. Além disso, eu queria que você falasse um pouco, aqui estamos já nos minutos finais, gente, eu ganhei, numa das palestras da doutora Raquel, um jogo americano, onde ela imprimiu aquele mindfulness. Na verdade, Comer. Então, além de saber o que comer, como comer, não é, doutora? Isso que você tocou é fundamental, amiga, isso é fundamental. Assim, os dentes, eles servem para muitas coisas, né? Mas principalmente para quebrar os alimentos, né? Porque eu preciso que as enzimas se liguem nesses alimentos, né? Então, assim, num dado momento da minha vida como nutricionista, eu percebi a necessidade de trabalhar essa parte da cognitivo-comportamental. Então, assim, eu fui fazer cursos, vários cursos no IPQ, eu fui fazer cursos na Unifesp, em Mindful Eating, né? E o Mindful Eating, ele trata principalmente 9 fomes, que é a fome da boca, a fome do nariz, dos olhos, dos ouvidos, das mãos, do coração, a fome metabólica, a fome do estômago e a fome da mente, tá? Então, a gente aprende a comer e a entender quais são as nossas fomes. Não necessariamente você vai ter acionada todas essas fomes em você. Mas, por exemplo, tem pacientes que têm necessidade de sentir o croque-croque do maxilar. Então, a gente já sabe que ele precisa de alimentos que sejam mais rígidos, alimentos que estimulem essa mastigação. Por exemplo, o coco, uma cenoura, o pepino, porque ele vai ter uma saciedade precoce por conta desse movimento do maxilar, do croque-croque. Então, isso é muito importante, porque assim, tem pessoas, por exemplo, que comem com a fome do coração. Por quê? Ele lembra, por exemplo, de quando ele era pequeno, da avó, do leite, da máquina de costura que abria e o lanchinho ficava em cima da máquina. Então, assim, quando a gente está em consultório e a gente vai atender o paciente, a gente está lá para respeitar aquilo que ele traz e não impor, né? Então, nessa escuta de respeitar o que o paciente traz, você precisa prestar muita atenção sobre aquilo que ele vai descrevendo e aquilo que é significativo para ele, porque aquilo que for significativo para ele, você mexer, você vai ter problemas. Sim. Então, porque é uma memória afetiva. Precisa ter esse feeling para você poder pegar, por exemplo, na anamnese eu faço muitas perguntas. Eu pergunto, por exemplo, o que te faz feliz? O que te deixa triste? O que te dá prazer na vida? Né? Pergunto se o paciente tem traumas, entende? Sim. Então, tudo isso faz parte. Além disso, doutora, pode concluir. Isso tudo faz parte de você respeitar a casinha do outro. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, sabe aquela parte do filme, do desenho? Tem o filme, tem o desenho da Alice no País das Maravilhas? Sim. Então, o coelho, ele se encontra com a Alice e a Alice pergunta para ele assim, né? Ele fala, é bem bonito, assim. Ele pergunta para ela, assim, sobre... Eu acho que ela pergunta primeiro sobre... ela pergunta, tu me amas? E ele fala assim, não te amo. Não te amo. E aí ele fala para ela assim, eu prometi que eu não iria te amar enquanto você não se amasse. Né? Uau! Isso é importante. Tem outro ponto da sua palestra muito emocionante, que realmente eu nunca senti aquilo, que você apagou as luzes
e aí você pediu pra gente, você fez uma atividade pra gente conseguir se amar. Que a gente pudesse sentir a nossa pele, nos fazer carinho. E aí você vê, não só eu fiquei emocionada, mas muitas pessoas ficam muito emocionadas porque a gente esquece de se amar. Então você tira isso de dentro da gente, né? E por isso eu te admiro tanto. Tenho tanto orgulho de ter essa conexão com você e de ser essa pessoa tão sensível às deficiências e à necessidade do ser humano mesmo. E transmitir esses conhecimentos com tanto amor. A gente está chegando nos minutos finais. Eu tenho que ir lá conhecer minha netinha Elisa, que nasceu, você Ai, acredita? que linda, eu quero ver depois a foto. A Estela mora nesse lugar aqui, ó, cinematográfico. Come comidinha do fogão a lenha todos os dias, né, Elma? A Bom Elma também demais. mora nesse lugar aqui, ó. E então eu agradeço a presença de todos, a sua generosidade de compartilhar seus conhecimentos, que eu, como advogada empresarial, estou trazendo conteúdo de desenvolvimento pessoal para todas as pessoas e para os empresários, porque a gente pensa trabalho, 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 muda as prioridades da vida, porque nós temos que entender as prioridades, família e Deus também. Então, eu trago esses profissionais lindos que amam ajudar pessoas assim como você, para que as pessoas possam se desenvolver para ser antes de ter. Então, eu vou deixar você fazer aí suas considerações finais, no tempo que você quiser. E eu amo a sua vida. Todos os dias eu como no meu prato lá que eu ganhei lindo de casamento. E lembro de você. Ai, que bom, que gostoso. Nossa, é muito emocionante ouvir. Nós temos muito, muito, muito amor por você, pela sua família, uma família maravilhosa que chegou, iluminou a nossa vida, iluminou a nossa ala. O trabalho de vocês foi simplesmente fantástico. E a gente sente bastante falta de vocês, mas a gente sabe que o Senhor está cuidando de vocês. O que eu gostaria de falar bastante, você falou das técnicas do self-compassion, né? É uma técnica que a gente poderia até fazer um dia. É uma técnica que ajuda muito, porque é o body scan, né? É o escaneamento do corpo, né? Então, é você se conectar com o seu corpo, perceber o que está acontecendo com ele, né? E isso é muito importante, né? Você conseguir entender o que o seu corpo está tentando dizer para você, né? O que não está caindo bem, o que precisa ser mudado, o que deve ser mantido. E isso é muito importante, né? Porque a gente precisa estar bem fisicamente para estar bem espiritualmente, conseguir se conectar com as coisas que o Senhor quer para a gente, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Uma alimentação saudável, você fazer exercícios físicos, você cuidar da sua parte emocional, fazer técnicas de meditação, a própria questão da espiritualidade, de buscar o Senhor, né, de sentir Ele atuando na sua vida o tempo todo, como isso é importante, é fundamental para a nossa existência, né? E eu amo verdadeiramente o meu Senhor. Eu amo meu Pai Celestial, eu amo Jesus Cristo, e eu sou muito feliz por ter encontrado o Evangelho na minha vida. E eu poder crescer a cada dia, eu poder fazer uma autoavaliação e perceber o meu crescimento a cada dia, e saber que um dia eu vou poder encontrar o meu Jesus Cristo. E eu vou poder olhar nos seus olhos e saber as coisas que eu fiz. As suas obras na Terra são lindas, doutora Raquel. Eu estava falando aqui antes de você entrar que eu não perdia, né? Agora eu estou no Paraná,
mas eu não perdia uma só aula. Onde quer que você estivesse, eu ia atrás de você. Quando eu via lá um convite para participar de um workshop seu, eu sempre estava presente, mesmo antes de a gente ter essa linda amizade, porque na primeira palestra que eu fui sua, eu realmente fiquei encantada com o amor de dedicação, de a gente estar assim, no meio da semana, uma quarta-feira, você está dentro de uma clínica de, como é que fala, atividades para mulheres, dando um workshop gratuito, levando alimentos, pão de fermentação natural, pasta de castanha, sucos naturais, temperos, ensinando, levando para a gente degustar, para a gente não só aprender, mas se permitir provar e a sua esperança é que as pessoas passem a fazer essas coisas todos os dias. E eu te chamei aqui justamente porque eu estou no momento dessa necessidade também de olhar para mim, de cuidar mais da alimentação minha, da minha família, do meu esposo, da minha sogra, do meu filho. Então, eu falei, a gente conta mesmo com a contribuição, eu não vou ser tão egoísta de ter esse bate-papo que vai me beneficiar, mas eu posso gravar, essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube no canal Empreendedor Jurídico, porque o empreendedor, ele cuida não só de gestão, de vendas, mas ele deve cuidar da sua saúde, para que ele possa cuidar de muita gente. Então, isso vai ficar gravado lá no link, lá na bio desse Instagram, tem lá o endereço do YouTube, onde eu posto semanalmente as aulas com esses profissionais que são amor e transmitem esse conteúdo não só para a gente aqui, mas para o Brasil e o mundo. Gratidão, um abraço, um beijo no seu coração, amo você, sua família, também. E até a próxima. Um grande beijo. Pessoal, obrigada. Elma, Meire, Romão, aqui com a gente. Meu amado esposo acompanhou também, Priscila, Wesley, Fátima. Obrigada e até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.